reforma tributária está acontecendo e você fica se perguntando, Esté, será que eu preciso fazer alguma coisa agora? E sim, você não precisa entrar em pânico, mas existem ações que você precisa fazer para se preparar. E hoje eu vou trazer algumas dessas ações que você precisa fazer ao longo dessa preparação. E lembrando, se você é uma empresa, se você está vendo esse vídeo e é dona de uma empresa, lucro presumido ou lucro real, e ainda não sabe nada, não fez nenhuma preparação, saiba que você está aí muito atrasada, porque a reforma tributária já começou para você. Para as empresas de Simples Nacional, essa preparação que eu vou passar aqui é muito válida. Não que para lucro presumido e lucro real não seja, é muito válida, mas se você não fez essa preparação ainda, se você não está adequada, você já está em atraso. E para quem é Simples Nacional, a preparação vai ajudar, porque já no meio do ano, já vamos ter os primeiros impactos da reforma tributária para quem é Simples Nacional. Então, se você está chegando aqui agora, prazer, meu nome é Stephanie, ou simplesmente Esté. Eu sou contadora e fundadora da Monsiconte, a contabilidade das mulheres empresárias digitais. Aqui a gente busca transformar uma mudança muito grande em passos possíveis, de forma prática que você consiga entender e aplicar no seu negócio. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é revisar e começar pelo básico. Então, você vai fazer uma revisão do seu CNPJ. Você sabe se as atividades, os quinais que constam no seu CNPJ está correto, elas estão corretas, estão de acordo com aquilo que você realmente exerce dentro do seu CNPJ? Está de acordo com o que você vende ou com o serviço que você presta? Isso é muito importante. Os códigos, tudo dentro do CNPJ, ele precisa estar em harmonia, precisa conversar. Então, o código que vai no CNPJ, o código da emissão da nota, tudo isso precisa estar de acordo para que não tenha erros e você não sofra sanções lá na frente. Então, o primeiro passo é saber se a sua atividade está correta e se os quinais que constam no seu CNPJ estão corretos também. E aí, depois que você fizer essa verificação, verifica nos seus sistemas emissores de nota, se você não tem ainda, ou se você não sabe onde é, se é prestação de serviço, pode ser direto na prefeitura, ou no seu emissor próprio, ou até no emissor de nota fiscal de venda, verifica se está tudo adequado, tudo com os códigos condizentes com o que tem dentro do seu CNPJ. Se você não tiver, um ponto de alerta, hora de ajustar. Depois disso, seu endereço está atualizado, o endereço da empresa está atualizado, está certinho, no lugar ali, no endereço fiscal correto, ou na loja correta que você tem, com o endereço certinho. Se não tiver, também já programa uma atualização aí. E, por último, a questão é, o seu regime tributário está correto? E aqui entra um ponto muito importante. Antes já era importante, mas com a reforma tributária vai se tornar essencial. Você já fez um planejamento tributário? Você sabe se o regime que você está hoje é o mais adequado, é o mais benéfico, o que traz mais economia de impostos para a sua empresa? Se você ainda não fez um planejamento tributário, é muito importante que você faça isso, para você saber exatamente como os seus custos, as suas despesas impactam no seu pagamento de impostos e se isso pode ser melhorado. O planejamento tributário, ele visa analisar a sua empresa de forma profunda para entender quais benefícios essa empresa pode ter, aonde ela pode economizar impostos, quais são as despesas e custos que ela tem e como isso também pode impactar na apuração do imposto. Então, se você nunca fez um planejamento tributário, esse é o momento ideal para que você comece. E aí você vai saber se o seu regime tributário está de acordo com o seu faturamento, com as suas despesas, com a sua atividade, se tudo isso se encaixa e se você está pagando o menor imposto possível dentro da lei. E tudo isso parece detalhe, né? Mas eu vou conferir meus cadastros para ver se está tudo certo. Isso daí é besteira. Gente, a reforma tributária, ela vem reformando não só os impostos, mas o modo em si como a gente gerencia as nossas empresas. E tudo precisa ter uma coerência para que siga de forma correta. Então, essa coerência começa do básico, lá dos cadastros. Então, é muito importante que vocês façam essa revisão. Depois disso, é hora de você seguir para o seu sistema de nota fiscal. Você precisa saber se o sistema se adequou às novas regras. Você está sabendo disso? Recebeu alguma atualização, alguma comunicação do sistema falando sobre? Esse é o primeiro ponto. Se o sistema não está adequado, você corre grande risco, grande perigo. Por quê?
Com a reforma tributária, a nota fiscal, ela tá lá no topo, ela subiu muito, assim, de documento acessório para um documento super, hiper, mega importante, porque vai ser a partir da nota fiscal que todos os impostos vão ser apurados. Então, é imprescindível que a sua nota esteja de acordo com o novo layout, que a sua nota esteja de acordo com a nova legislação e que esteja com todos os códigos corretos. Antes, quando a gente emitia uma nota errada, a gente poderia cancelar, a gente poderia fazer uma carta de correção, poderia fazer algumas correções ali, básicas. Hoje, essas correções, elas vão acontecer depois que a nota fiscal já está no sistema da Receita Federal, porque vai ser feita uma apuração meio que de verificação pela Receita Federal. Então, você emitiu a nota já vai estar no sistema federal. Então, eles já vão fazer essa verificação de se a nota está certa. Você não vai conseguir fazer uma correção sem que isso passe para o sistema da Receita Federal. Então, fica muito mais difícil você corrigir sem ter que se explicar, sem ter que criar eventos novos para ajustar a bagunça que foi feita antes. Então, ao invés de você precisar corrigir depois que já foi feito, depois que o problema já está grande, revisa seus cadastros, verifica com o seu sistema se ele está de acordo, se ele já está atendendo a nova legislação e, se não tiver, é hora de você buscar ajuda. Talvez trocar o sistema, verificar se a sua prefeitura se adequou ao sistema nacional. Se não se adequou, tem outras maneiras de você poder se ajustar sem sair no prejuízo depois. Porque pode acontecer, né, como a gente tem muitos municípios, mais de 5.000 no Brasil, existem prefeituras que são muito pequenas, que ainda não têm um sistema informatizado, digitalizado, e aí não conseguiram se adequar. Só que se o sistema não se adequa, quem corre risco é o contribuinte, no caso você como empresa. Então você precisa visar que, se o meu município não conseguiu, como que eu consigo, o que eu posso fazer para me ajustar e não correr riscos. Então, depois que você viu se o seu sistema está funcionando, você precisa ver se a sua nota está de forma correta, a descrição do serviço está correta, os códigos utilizados na emissão de notas estão corretos, estão de acordo com as suas atividades e as suas movimentações, o imposto está sendo calculado certinho, está sendo tudo feito redondinho. E aí depois você faz a guarda desses documentos, porque é muito importante fazer a guarda dos documentos. A gente tem 5 anos que precisa ser feita essa guarda de documentos para que depois você não corra riscos de cair numa fiscalização e não ter o documento guardado. Então, com a reforma, a nota fiscal ela ganhou uma relevância enorme. E é dentro da nota fiscal que você vai contar a história da operação que está acontecendo ali dentro da sua empresa. Se faltar algum ponto nessa história, ela pode ser mal interpretada e te trazer problemas lá na frente. E detalhe, o lá na frente agora nem está tão longe assim. Ele está muito mais perto do que a gente imagina. E se você chegou até aqui e não sabe qual é a situação das suas notas, se o sistema está adequado, se o seu cadastro está adequado, aqui na Munsiconte nós fazemos a consultoria contábil estratégica, onde a gente vai revisar tudo isso para você e levar os pontos de atenção, o que você precisa fazer com um plano estratégico para colocar tudo isso em prática. Cadastro, emissão, regime, planejamento. Você vai sair daqui com uma clareza e o plano para seguir em frente e passar pela reforma sem susto. O link fica aqui na descrição. Agora, depois que você já revisou seus cadastros e a nota fiscal, vem uma parte que muita gente não está falando sobre. A reforma tributária ela pode e vai impactar muito na precificação e na sua margem de lucro. Então, é uma coisa que você precisa já estar, pelo menos, pensando sobre, porque ela vai sim mudar a sua estrutura de custo. Como o formato do imposto, da apuração do imposto vai mudar, a gente vai ter novos impostos aí, novas alíquotas, e um formato diferente de recolhimento, isso vai impactar muito no custo, porque tudo que a gente conhece hoje vai mudar. Benefícios vão mudar, as legislações, que são várias, né? Nós tínhamos uma legislação para cada estado e uma legislação para cada município, e elas vão se unificar. Então, muitos benefícios, muitas coisas vão cair, e aí você precisa entender como que isso pode impactar. Por isso, um planejamento tributário é muito importante para você poder levar isso para o seu custo, para a sua margem de lucro. Então, você precisa revisar e saber qual é a sua margem de lucro, como que está o seu preço atual, quais são os seus custos fixos, custos variáveis. E aí vem aquela questão, né? Você precisa estar com isso estruturado para saber se o imposto vai aumentar, que é o que vai acontecer ao final dessa transição, ele tende a aumentar e as empresas de serviço são as empresas que vão sofrer um pouco mais.
a sua margem, ela vai aguentar esse aumento de imposto? Então, você não pode crescer sem revisar seu preço, para saber se a sua empresa, se ela aguenta o crescimento, ela aguenta o aumento de imposto, se ela aguenta passar pela reforma. Então, é muito importante que antes de tudo isso chegar a acontecer de fato, você revise tudo e saiba até onde a sua empresa aguenta, o que você consegue diminuir para aumentar a sua margem e ali conseguir adequar um imposto maior que pode vir a acontecer ao final da reforma. E a última etapa do plano é uma parte que muita gente, assim como não tem falado da estrutura de custo, também não tem falado. Estão visando muito a questão de cadastro e emissão de nota, que são coisas muito importantes, mas que já estão acontecendo. Só que você não pode esquecer do que vai vir a acontecer depois. Então, o ideal é que o seu plano de revisão já enquadre os seus custos e também os seus contratos. Os seus contratos hoje, eles estão atualizados? Eles têm margem ali para aumento do seu contrato periodicamente? Tem cláusula, né, que é a famosa cláusula de reajuste? E você tem essa liberdade de ajuste de preço com os seus clientes? Tudo isso é muito importante. Por quê? Se a reforma vai trazer impacto no seu custo, obviamente, se você não conseguir reduzir o seu custo, você vai fazer o quê? Aumentar o preço do seu serviço, para que você consiga se adequar à nova realidade. Então, é muito importante que você revise os seus contratos estejam atualizados e tenha essa cláusula de reajuste, para que o seu cliente não seja pego de surpresa. Porque pode acontecer de você ter essa cláusula de reajuste, mas nunca ter reajustado. Porém, tendo isso em contrato, você tem margem para ir fazendo esse aumento gradual. E isso é muito importante que vocês tenham em vista. E tenha essa comunicação com o cliente. Você tem que saber comunicar essas mudanças com segurança para os seus clientes. Você pode ter certeza, se você não está preparado, pode ser que o seu cliente já está se preparando para isso. Então, esse movimento que a sua empresa vai fazer, todas as empresas terão que fazer para não sofrer grandes impactos com a reforma. Então, não fique com medo de, se eu reajustar meu preço, eu vou perder cliente. Estude, você tem aí um período para poder estudar, para poder levantar esses contratos, verificar qual vai ser a melhor forma de fazer isso. E eu repito, a melhor forma de você ter todo esse embasamento é através do planejamento tributário. Porque através desse planejamento você vai conseguir ter embasamento e saber o que você consegue fazer através daquilo que a sua empresa aguenta. Então você vai ter base para, eu consigo aumentar agora de pouquinho, né, os meus contratos, reajustar aos poucos, para que eu não sofra tanto e eu também não assuste meu cliente. Tudo é negociável e você precisa ter essa flexibilidade para poder negociar. E essa flexibilidade, essa segurança, só vai vir através de dados que a gente consegue no planejamento tributário. Então, se você ainda não fez o seu planejamento, se interessou e quer fazer, o link está na bio, venha conversar com a gente, porque nós fazemos também esse trabalho. É um trabalho de muita relevância que vai levar muita clareza para você tomar as decisões do seu negócio a partir de agora. Então, a reforma, ela traz aquele quê de organização. Você precisa se organizar internamente para comunicar a estratégia para o externo. Então, para você poder levar com segurança a sua nova estratégia para que a sua empresa não sofra grandes impactos. Então, em resumo, para você passar pela reforma com segurança, você precisa revisar os seus cadastros, revisar a sua nota fiscal, revisar seus custos, suas despesas, como que está a sua margem de lucro, fazer um planejamento tributário muito importante e revisar os seus contratos de comunicação. Dentro de tudo isso, se você colocar como pilar o planejamento tributário, você vai ter todas as informações que você precisa para seguir com segurança. E aí, gente, a reforma não é sobre medo, sobre estar assustada, é sobre preparação. Com organização e preparação, você vai navegar aí esse mar de mudança de forma tranquila. E lembrando a vocês que eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no YouTube sobre a reforma tributária e como você deve se preparar para passar por isso com plena segurança com a sua empresa. Então não percam os próximos vídeos.